Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Você Sabe Tudo Sobre História. E a primeira videoaula, ela foi filmada em São Paulo. Eu estava visitando ali o Parque da Independência. Esse parque ele foi inaugurado em 1989. Mas antes dele ser inaugurado, existiam 3 pontos que era o Museu do Ipiranga, que ele foi inaugurado em 1888. Em 1922, no centenário da Independência, foi inaugurado o Monumento à Independência. E por volta de 1936 a 55 foi desapropriada uma casa para ser construído a Casa do Grito. Então nós temos 3 pontos históricos. E esses 3 pontos históricos, que ali é chamado ali o bairro do Ipiranga, onde o Dom Pedro fez o famoso grito do Ipiranga, libertando politicamente o Brasil de Portugal, foi criado o Parque da Independência, quer dizer, englobando esses 3 monumentos. Quando eu estive lá, em 2017, final de 2017, o Museu do Ipiranga ele estava fechado. Estava fechado porque ele está passando por reformas para ele ser reaberto ao público em 2022, quando completa, né, os 200 anos da nossa independência. Então vai ser um presente aí, né, um grande presente cultural à nossa memória cultural. E é algo muito bonito. Muito bonito. Parece assim que você está, sabe, naqueles jardins ali, naqueles bosques ali da Europa, sem exagerar. É muito bonito, é muito familiar. Ali você tem fontes. Elas, nesse período, em 2017, elas não estavam funcionando, está passando por uma reforma. Mas você consegue ver ali, né, a Casa do Grito, as informações. Você consegue ver o Monumento à Independência, que é muito bonito, é muito firme, sabe? Desculpa, firme. É muito bonito, você vê ali as estátuas homenageando personagens que estavam ligados à independência ou personagens que lutaram por uma independência. Como, por exemplo, tem uma parte lá que você vê o Tiradentes, porque a Inconfidência Mineira ela é considerada um dos movimentos chamado que emancipatórios, assim como a Conjuração Baiana. Então você tem uma homenagem a Tiradentes. Aí você tem lá José Bonifácio, claro que você tem o quadro do Pedro Américo ali em grande destaque, em alto relevo, uma das coisas assim bonitas que vale a pena. Eu fiz uma filmagem de 7 minutos, eu espero que você goste. Eu fui explicando alguns pontos interessantes. E uma das coisas que eu até perguntei para algumas pessoas e elas não sabiam que o Dom Pedro I, existe uma cripta do Dom Pedro I embaixo do Monumento à Independência, que ele está enterrado com as suas 2 esposas, as esposas oficiais dele, Dona Leopoldina e a Dona Amélia. E o mais interessante é que a Dona Amélia, ela tá mumificada. Então, olha, você vê, né, que Dom Pedro I ele era católico, praticamente a Dona Leopoldina, a Dona Amélia era católica. Mas aí ainda não tem, está em estudos ainda, para tentar descobrir, né, por que ela estava mumificada, a segunda esposa de Dom Pedro I. Então, essas videoaulas que eu vou fazer em algumas partes históricas, tanto aqui de Belém ou a cidade que eu for visitar, eu criei uma playlist, História na Rua. Então é uma maneira, tá, de eu tentar resgatar a nossa cultura, que eu digo nossa cultura brasileira. Então, se eu estiver visitando uma outra cidade, eu ver um ponto histórico, eu vou fazer uma videoaula. Lembre-se que esse canal é para quem gosta de história, para quem está fazendo vestibular, quem está estudando para tirar uma nota boa na prova, mas ele é um canal com conteúdo, com fontes históricas, dicas de filme, livros, séries. Então, nossa primeira videoaula, eu quis dar esse presente para vocês, que é sobre, para quem já foi, legal, quem já foi, comente aí o que você achou. Para quem não
para quem nunca foi a São Paulo ou quem já foi a São Paulo e não viu o monumento, então diga aí se você achou interessante, porque eu sei que eu vou voltar. Eu sei que em 2022 eu vou filmar de novo, já que será, né, 200 anos da nossa independência, então vai ter vários eventos. Estarei lá, que eu vou fazer outras filmagens sobre isso. Então eu espero que você goste, curta esse vídeo, assine o canal. Então em abril vai completar um ano, espero que até abril eu chegue aí a 1000 inscritos. Então preciso que você dê essa força ao canal. Então fiquem agora com o vídeo que foi feito com muito carinho para celebrar a nossa cultura. Já podeis dar pátria, filhos, respondendo a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá de Monsevi, ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Perguntei para algumas pessoas se essa pira, se ela fica todo o tempo acesa. Fica acesa porque ela é uma homenagem à independência do Brasil. Então ela não pode estar apagada. Então todo o tempo ela tem que estar acesa. Ó. Aqui nós temos uma estátua do Joaquim Gonçalves Ledo, chefe do movimento da independência no Rio de Janeiro. Ó, coisa bacana, é? Legal. Outra estátua aqui, que é do Hipólito José da Costa. É o jornalista da independência que fundou e redigiu o Correio Brasiliense em Londres. Olha essa coisa bacana, né? Aqui nós temos uma estátua, né, do Diogo Antônio Feijó. Aqui, ó, prócer da independência e deputado às Cortes de Lisboa. Então você vê como São Paulo tem... são algo histórico, cara. São personagens assim que estão em lugares públicos. Olha, aqui nessa representação, depois eu coloco melhor aí para vocês verem, é o combate de Pirajá, campanha da independência para a libertação da Bahia. Então aqui, olha, muitos eventos aqui da independência do Brasil, que é difícil, às vezes até a gente encontrar em livros bons. Esse monumento aqui é em homenagem à Revolução de Pernambuco de 1817. Ela foi enfraquecida por Dom João VI. Então nós temos aqui uma homenagem a ele. Aqui nós temos outro monumento em homenagem aos Inconfidentes. Então nós temos ali na frente o Tiradentes. Aqui era chamado a Casa do Grito. Então nós temos a informação aqui, ó. Museu da Casa do Grito, inaugurada 21 de novembro de 1958. Aqui, ó. Essa aqui é a casa que tem a informação que as pessoas, quando passavam por aqui, elas paravam, né, faziam uma parada. Então você tem aqui, ó, mostrando aqui que é de barro, com certeza ela está protegida, está preservada dentro. Então aqui você tem aqui uma outra parte aqui do monumento. E nós temos uma informação, ó. Uma casa à beira do caminho do mar, vista do caminho do mar na segunda metade do século XIX, quando a Casa do Grito era um ponto de parada de tropeiros, com uma venda em uma das salas da frente da casa. A caminho do mar era uma estrada utilizada desde meados do século XVI e ligava São Paulo a Santos. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, ao voltar de Santos, utilizou essa estrada para chegar a São Paulo. O caminho do mar cruza
o Riacho do Ipiranga, próximo ao atual monumento. Que uma outra informação, ó, a apropriação do espaço, o delineamento do Parque da Independência. Então as fotos quando estava sendo construído, bem aqui, ó, Marco da Independência em direção Museu Paulista 1900, Parque da Independência, vista da Avenida Dom Pedro e Parque da Independência. Nós temos mais informações, a apropriação do espaço, o delineamento do Parque da Independência. E aqui nós temos, ó, vista das fontes do parque em direção ao Monumento da Independência, 1930, bacana. Olha, vista do Parque da Independência. Aqui nós temos uma representação do quadro famoso do Pedro Américo, aquele quadro, né, que foi praticamente um plágio do quadro de Napoleão Bonaparte, da Batalha de Friedland. Aqui, então, o Dom Pedro I, tá? E aqui, ó, praticamente em alto relevo, tá? E aqui nós temos esses dizeres aqui, ó: a independência do Brasil, segundo quadro de Pedro Américo. Aqui do Museu do Ipiranga. Claro, hoje está fechado, 1º de janeiro. Então, mas cara, mas muito bonito. Olha, para quem não conhece, lá na frente é o Monumento à Independência e aqui é o museu. O Museu da Independência, ele está fechado porque ele está em reformas e a previsão é por volta de 2022, é a previsão. Então não é porque hoje é feriado que ele está fechado, é porque ele está em reforma. Vamos esperar, né, que antes disso ele esteja pronto. Algumas pessoas viram que eu estava filmando e aí não conheciam a história da independência direito. Então, para cada monumento aqui, eu fui explicando, ver ali sobre Tiradentes, José Bonifácio, o próprio quadro ali do Pedro Américo, imortalizado ali naquele alto relevo. E muitas pessoas não conhecem a história, pelo menos as que estavam por aqui, poucas conhecem. Poucas pessoas sabiam que o Dom Pedro I, ele está enterrado aqui com as suas 2 esposas. Então, essa videoaula vai ser para eu mostrar nas minhas salas de aula, né, e levar para o canal você saber tudo sobre história. Então, de São Paulo para Belém do Pará. Tchau!